Vamos lá. Boa noite, galera. Boa noite. Vamos para mais uma live de quarta-feira. Falar de uma empresa bem polêmica. Rafael, tudo bem? Boa noite. Douglas, boa noite. Tudo tranquilo, galera? Vamos lá. Boa noite, pessoal que está chegando aí. Vamos seguir então com mais uma live nossa de quarta-feira. Bora congar, né, Douglas? Vamos falar um pouco sobre Conga, né? Sobre a Cogna. Vamos ver se vale a pena investir a nossa grana numa empresa dessas. Se é melhor ficar distante dela. Primeiro, é claro, né? Eu dou sempre um panorama geral e no final eu faço os cálculos de valuation para analisar se ela está com desconto em relação ao preço justo ou se ela está cara, se ela está barata. A gente consegue chegar nesse tipo de conclusão com os cálculos aí de valuation, tanto absoluto quanto relativo, né? O valuation absoluto é quando eu comparo a Cogna, né, ou qualquer ação que seja, com ela mesma, quando eu olho para dentro da empresa e avalio aí os fluxos de caixa futuros dessa empresa. E também o valuation relativo é quando eu comparo a empresa em questão em relação a outras empresas aí do mesmo segmento, né? Então eu fiz esses dois cálculos aí lá no final do nosso relatório e eu vou apresentar aqui para vocês também, tá? Bom, vocês já sabem como que funciona. Todas as lives que eu faço das empresas da Bolsa, eu faço um relatório, eu crio um relatório técnico para me basear e para poder passar todas as informações de uma forma aí bem clara e bem correta para vocês também, tá? Então, essas informações elas estão no meu relatório. Quem tiver interesse, galera, o relatório ele tá disponível de forma gratuita no nosso grupo do Telegram. E para você fazer o download da sua cópia, é só você clicar no link que está na nossa bio, ser direcionado aí para o nosso grupo do Telegram e fazer o download da sua cópia, ok? Porque é interessante, galera, quem quiser aprender um pouco mais sobre essas empresas que eu trago aqui para vocês, é interessante fazer o download da cópia, por quê? Porque aqui na live eu não consigo passar as imagens, tá vendo? Meus relatórios têm muitas imagens, os percentuais de receita, como que é a distribuição da empresa, estrutura societária. Então tudo isso vocês vão encontrar lá no relatório que eu utilizo como base para poder falar todas as informações aqui para vocês, ok? Vamos começando aqui então, galera. No caso da empresa de hoje, como eu falei para vocês, é a Cogna. Cogna, antiga Croton na Bolsa de Valores. Ela mudou aí o nome faz pouquinho tempo, ela passou por uma reestruturação e alterou o seu nome de Croton para Cogna, tá? A Cogna é uma empresa do setor educacional, tá? Empresa do setor educacional. Conforme eu for falando aí das empresas que fazem parte da Cogna, eu tenho certeza aí que todo mundo conhece sim quais são as universidades, as escolas aí que fazem parte desse grupo, tá? É um grupo realmente bem tradicional aí, bem conhecido, eu tenho certeza que todo mundo já deve ter se deparado aí com alguma escola da Cogna, tá bom? Então, só pra gente começar aqui, galera, o ticker da empresa, né, que são as informações que você precisa digitar na Bolsa de Valores, no seu home broker, para poder fazer a aquisição de uma ação da Cogna, é o COGN3. COGN3. Esse é o código, né, o ticker da Cogna, tá bom? Caso você tenha interesse, depois de fazer as suas análises, é claro que tudo isso que eu vou passar para vocês não é uma recomendação de compra, como sempre, mas caso você chegue aí à conclusão de que vale a pena incluir a Cogna na sua carteira de ativos, esse é o código que você precisa digitar no seu home broker, tá bom? Seguindo então, galera, a cotação dela de mercado hoje deve estar próxima aí de 4,60, 4,70, por aí. Eu não vi exatamente o momento aí do fechamento do mercado, mas a última vez que eu olhei hoje por volta das 4, 5 da tarde estava próximo aí de 4,70, tá? O valor de mercado dela, quando você multiplica a quantidade de ações pelo valor unitário da ação, né, da Cogna, temos aí um valor aproximado de 8 bilhões e meio. Então é uma empresa muito grande, galera. Uma empresa bem relevante aí na Bolsa de Valores brasileira, tá?
8 bilhões e meio, esse é o valor de mercado hoje de Cogna, tá? É uma empresa que não está pagando dividendos no momento, porque ela está passando aí por um período de grandes dificuldades. Conforme eu vou avançando aí nos conteúdos para vocês, vocês vão entender, né? A Cogna, ela tem grande parte das suas receitas, próximo aí de 70% das suas receitas, provenientes de escolas, né? Modelos tradicionais de educação. E com as escolas fechadas, a gente não tem novos alunos, os alunos atuais acabam aí ficando inadimplentes. Então, uma série de problemas aí acabam sendo trazidos para a empresa diante desse cenário de pandemia. E isso está afetando diretamente os resultados da empresa, que trouxe prejuízos aí no último balanço, tá? Esse é um dos motivos que a Cogna está passando aí por quedas tão fortes recentemente aí na Bolsa de Valores. Então, no nosso relatório eu até coloquei aqui o gráfico, né? Aqui está o gráfico da cotação da Cogna ao longo do tempo. Então, realmente ela caiu bastante. Ela chegou aí a bater próximo de 12, 13 reais em janeiro. E hoje está valendo cerca de 4,70, como eu falei para vocês, tá? Então, é claro, né? Vou falar sobre preço lá no final, se eu acho que faz sentido, se está justo, se está caro, se está barato. Mas hoje, realmente, as ações aí caíram, ou não hoje, né, especificamente, hoje ela subiu muito, inclusive, subiu mais de 5% na Bolsa de Valores, mas ela tem passado aí por fortes quedas aí nos últimos meses, principalmente pelo cenário de pandemia que a gente está vivendo, ok? Vamos fazer um breve histórico da Cogna, então, para a gente começar a avançar aí nos conteúdos e falar um pouco mais sobre as distribuições de receitas, tá? Vamos lá. Algumas informações importantes então, galera. Ela começou as suas atividades em 1966, então é uma empresa aí que já tem bastante tempo de atuação, tá, no mercado brasileiro. Nos anos 90 ocorreu a criação então da rede Pitágoras, já é uma rede aí bem tradicional no mercado brasileiro também. Lá em 2000, né, com o marco regulatório do setor de educação, surgiu a Faculdade Pitágoras, nos anos 2000. Em 2007, foi o ano que a Croton entrou aí na Bolsa de Valores, tá? Foi o ano que ela fez o seu IPO no mercado. Então, em 2007, foi quando as ações de Cogna começaram a ser negociadas na Bolsa de Valores, tá bom? Seguindo aqui então, depois ela fez uma série de aquisições e foi aumentando o seu tamanho, né, galera? Então, lá em 2010, ela comprou aí uma série de universidades, como por exemplo a Fama, tem algumas outras aqui que não tão conhecidas, né? Não tão tradicionais, tá? No relatório vocês vão encontrar todos esses detalhes. Só que em 2010 ela fez uma série de aquisições. Em 2011 ela fez uma grande aquisição também, comprando a Unopar, né? O que é a Unopar? Universidade Norte do Paraná, é uma universidade bem tradicional do Paraná, ok? Então isso aconteceu lá em 2011. Agora, em 2014, aconteceu uma compra aí bem grande, bem relevante para a empresa, que foi aí a fusão, né? A aprovação da fusão com a Anhanguera. Então, quem conhece aí faculdades Anhanguera, a Anhanguera faz parte, né? É uma das empresas dentro da Cogna, ok? Então, quando você investe em ações da Cogna, você indiretamente aí vai ter acesso, você vai receber uma parte dos proventos aí que acabam sendo trazidos através das faculdades Anhanguera, tá? Então, a Anhanguera faz parte do grupo Cogna, ok? Faculdades Anhanguera. Depois, lá em 2018, ela concluiu aí a compra, né, do controle acionário da Somos. Eu vou falar um pouco da Somos daqui a pouco, mas foi em 2018 essa aquisição. Em 2019, aconteceu a troca, né, a alteração aí de Croton para Cogna. Foi aí que surgiu aquela reestruturação que eu falei para vocês. E em 2019, as ações na bolsa passaram a ser negociadas como sendo Cogna e não mais Croton, ok? Essa alteração aconteceu em 2019. Vamos avançar aqui então, só para vocês terem uma ideia, não sei se dá para enxergar aí direitinho, tá? Eu sei que está invertida a imagem, no relatório tem tudo certinho, mas aqui estão as 4 principais vertentes da Cogna, né? Então, dentro da Cogna, né, que é a holding que é dona de tudo isso daqui abaixo dela, temos aí a Croton, temos a Platos, a Saber e a Vasta. São essas 4 empresas que estão aí abaixo do leque da Cogna, tá? Em linhas gerais, não vou entrar em detalhe de cada uma delas, isso está bem detalhado no relatório, mas em linhas gerais,
Como que funciona aí o modelo de negócio da Kroton, tá, galera? É mais ou menos da seguinte forma. Imaginem aí 4 fontes principais de receita, 4 fontes. Quais são elas, né? A Cogna tem receitas de escolas do ensino básico e também escolas de inglês e tal, idiomas. Então imaginem escolas tradicionais, físicas e tal, do ensino básico. Também, depois, essa seria a primeira fonte de receita. Segunda fonte de receita, e a mais relevante, são as escolas de ensino superior, como por exemplo a faculdade Anhanguera, que eu falei para vocês, uma série de outras faculdades, tá? Então, temos ensino básico, temos ensino superior e pós-graduação e pós-graduação, né? Então essas são as duas principais aí fontes de receita da Cogna. E aí, partindo mais para a parte digital, a terceira fonte de receita é a plataforma plataforma Vasta, que são os serviços aí para a educação básica, é uma plataforma completa que oferece soluções para escolas. Imagina quando vocês identificam em alguma escola que tem o sistema de ensino ângulo, por exemplo. Quando você tem uma escola com um sistema de ensino ângulo, esse sistema de ensino que é fornecido para uma escola é oferecido pela Cogna, tá? Então a Cogna oferece todo o material didático, toda a impressão das apostilas, todas as atividades extracurriculares. Então, a Vasta, ela fornece suporte, né? Fornece serviços para a educação básica em geral, para poder agregar aí com as escolas da Kroton também, ok? E aí depois a quarta fonte de receita seria a Vasta, né? A Vasta também é uma plataforma parecida. Desculpa, galera, pera lá. Kroton é a primeira fonte de receita Kroton. Vamos só recapitular, que são 4. Vamos voltar aqui. Kroton focada em faculdades, ensino superior e pós-graduação. Saber, educação básica, tá? Escolas próprias. A Platos é a plataforma para ensino superior e a Vasta é a plataforma para educação básica, ok? Então a gente tem escola física superior, escola física e educação básica, plataforma para educação básica e plataforma para ensino superior. São essas 4 principais fontes de receita da Cogna, tá? Então, quando você compra a ação da Cogna, é importante que você saiba da onde vêm as receitas aí dessa empresa, como que essa empresa ganha dinheiro, tá? Então, é dessa forma. Seguindo aqui, então, galera, tá bem detalhado no relatório, cada uma dessas empresas, não vou entrar em detalhe aqui, caso vocês tenham interesse, baixem lá o relatório. Só seguindo aqui, então, galera, vamos falar da composição acionária, ou seja, essa é uma parte que eu gosto bastante, né? Quando você pensa em comprar uma ação na Bolsa de Valores, é importante que você verifique quem são os demais sócios aí com você nessa jornada. Você vai se tornar sócio de uma empresa, quem são os outros sócios, né, que estão com você nessa caminhada. No caso de Kroton, é uma empresa de capital que a gente chama de capital pulverizado, né? Ela abriu o seu capital na Bolsa e a maior parte aí é de posse do próprio mercado financeiro, não tem uma empresa ou de repente um grupo de pessoas aí que tem um percentual muito significativo da empresa. No caso então da Cogna, 85% das ações disponíveis aí estão no mercado financeiro. Então é desses 85% que eu e você podemos chegar lá e comprar, tá? Porém a gente tem 15%, galera, que esses 15% tem alguns grupos aí que são detentores dessas ações. E quem são esses 15%? E olha só que interessante, hein? Desses 15%, 10% são de posse do Alaska. Alaska é uma gestora de recursos, né? Tem os fundos, o Alaska Black e tal. É uma gestora bem tradicional brasileira, bem famosa aí no mercado brasileiro. Então 10% da Cogna está de posse aí do Alaska. E os outros próximos aí de 5%, né, tá dando 4,36%, é da BlackRock. BlackRock também é uma gestora de recursos americana, tá? Então isso eu acho muito fera, porque grande parte das ações estão disponíveis aí para a gente comprar no mercado financeiro e também 15% está na mão aí de 2 gestoras, galera, e são gestoras muito feras. Então eu tenho certeza, né, pelo menos essa é a visão minha, ok? Eu tenho certeza que se esses caras aí estão vendo, estão identificando um potencial interessante nas ações de Cogna, esses caras eles não dão bote errado, né? Eles estão acreditando de fato que essa empresa ela vai se multiplicar, por isso que faz sentido para eles investir em ações de Cogna, e esse eu considero um argumento bem interessante. Então a BlackRock
e também o Alaska são... Isso, exatamente, Douglas. O Alaska é... Um dos gestores, né? Tem outros gestores dentro do Alaska, mas um dos gestores é o Henrique Breda, que é um cara aí bem famoso nas redes sociais, principalmente no Twitter, mas é um dos principais gestores aí do Alaska, e eles têm 10% aí de posse das ações da Cogna. Ok, galera? Então essa é a estrutura societária da empresa. Falando um pouco sobre dividendos, como eu falei para vocês, a Cogna hoje não está pagando dividendos porque ela reportou prejuízos recentemente. Eu já expliquei para vocês aí os principais motivos dos prejuízos, mas principalmente é o fato das escolas estarem fechadas, tá bom? Mas ao longo do tempo, a Cogna aí tinha um histórico de distribuição, né? Um histórico que a gente chama de payout, né? De todo o lucro da empresa, quanto que ela distribui aí em formato de dividendos. E no caso da Cogna, então, ela costumava distribuir próximo de 40%, tá? Então esses 40% é o payout aí que a Cogna estava habituada a pagar antes do período de pandemia, depois aconteceu aí toda uma reestruturação, tá? Boa noite, Renato, meu amigo, tudo bem com você? Espero que esteja tudo certinho por aí, tá bom, Renato? Obrigado por estar assistindo a nossa live mais uma vez. Vamos lá então, galera. Então, sobre dividendos, como eu falei para vocês, o payout é próximo, né, o histórico de 40%, mas hoje em dia a Cogna não está distribuindo proventos por questões aí de estar reportando prejuízo nos seus balanços, tá? E, como eu falei para vocês, a situação da empresa é de fato complicada, tá? E para isso nós temos que estar bem de olho, principalmente nos níveis de endividamento, né? Qual que é o principal fator de risco de uma empresa, na minha opinião, quando uma empresa está passando por período difícil? É justamente essa questão do endividamento das empresas. Então é importante que a gente analise a Cogna e verifique se, mesmo nesse cenário de queda de receita, queda de margem e prejuízo, será que essa empresa tem algum risco aí de falência? Será que o nível de endividamento dela está controlado? Como que está isso daí, né? Então vamos falar de endividamento agora, pessoal. Neste caso, eu vou analisar 3 indicadores que, para mim, eles resumem bem a política aí de endividamento, né? A situação de endividamento da empresa. O primeiro indicador que eu sempre analiso é a liquidez corrente. Eu já falei bastante desse indicador para vocês. A liquidez corrente, ela analisa o nível de endividamento de curto prazo da empresa, tá? Então ela compara o que a empresa tem de grana de curto prazo versus o que ela deve no curto prazo. E curto prazo a gente está falando aí de um período de 1 ano, tá? Então, em menos de 1 ano, o que ela tem de dinheiro, e ela compara isso, né? Ela divide isso pelo que ela deve, o que ela tem que pagar nesse período aí abaixo de 1 ano, tá? Então, nesse caso, quando a gente faz a relação dinheiro de curto prazo dividido por dívida de curto prazo, que é ativo circulante sobre passivo circulante, no caso aqui está dando um resultado de 2,25, tá? Então realmente ela tem 2 vezes mais de grana de curto prazo do que ela deve. Então isso de certa forma aí dá aí uma tranquilidade para a gente a pensar que essa empresa não vai ter graves problemas relacionados a endividamento no curto prazo, tá? É claro que nós temos que analisar a empresa como um todo, mas nesse ano que está aí por vir, eu não enxergo grandes riscos na operação da Cogna. Ok? Vamos falar agora do próximo indicador, galera. O próximo indicador é o dívida líquida por patrimônio líquido. Então, esse indicador, o que ele está comparando? Ele compara toda a dívida líquida da empresa em relação ao que ela tem de patrimônio líquido, tá? Dívida dividido pelo patrimônio. E nesse caso, o resultado deste indicador está dando aí próximo de 0,5. Então, o que significa isso, né? Ela deve basicamente metade do que ela tem de patrimônio. Então vamos dar um exemplo fácil, né? Se essa empresa tivesse aí uma dívida líquida de 500 mil reais, ela teria um patrimônio líquido de 1 milhão, tá? Então quando você divide 500 mil por 1 milhão, o resultado é meio. Então no caso de Cogna, esse indicador que eu falei para vocês é meio. Então ela deve metade do que ela tem de patrimônio. Isso também me dá aí um certo conforto, porque isso está envolvendo toda a dívida dela, tanto de curto, médio e longo prazo, né? Em comparação com o que a empresa tem de fato de patrimônio. Também aí dá uma certa segurança em relação aos níveis de endividamento, tá bom? Isso também é bem importante. Agora, um indicador que a gente precisa estar de olho é o dívida líquida por EBITDA, tá? Dívida líquida por EBITDA. E o que eu estou comparando aqui, né? Eu estou comparando a dívida líquida da empresa dividido pelo EBITDA, né? Pelo lucro operacional da empresa.
No caso de Cogna, galera, esse indicador está bem complicado, bem elevado. E quanto mais alto esse indicador, mais complicada é a situação da empresa. Então é isso que nós temos que ficar de olho, tá? Eu geralmente, galera, gosto de investir em empresas que tenham esse indicador no máximo, de 3 a 3,5 por aí. E olhem só, pessoal, no caso de Cogna, esse indicador está hoje em 11,46. 11,46. Está bem elevado. E isso realmente é um ponto aí de atenção que nós temos que acompanhar muito de perto. Por quê? Por que está tão elevado? Né? Porque a dívida da Cogna é muito alta? Não necessariamente. Nós já vimos nos outros indicadores anteriores que o problema em si não é a dívida, tá? Mas nesse caso, como eu estou comparando a dívida com o lucro operacional, o problema principal nesse caso é a queda significativa no lucro operacional da empresa. Não é que a empresa está devendo muito, é que o lucro dela caiu demais. O lucro operacional dela caiu demais. E o que isso quer dizer? Né? Quando você divide a dívida pelo lucro e um lucro muito baixo, vai resultar num indicador muito elevado. É o que está acontecendo hoje. Quando você analisa aqui o indicador de 11,46, é nítido que realmente o lucro operacional da empresa caiu significativamente, tá? Então é um indicador, é claro, né? Chama muita atenção, tem muitas pessoas aí que descartariam a Cogna por esse indicador, pode enxergar aí um certo risco, mas eu não vejo dessa forma, galera. Eu enxergo que esse indicador é reflexo puramente da pandemia, tá? Então quando isso tudo reestruturar e as escolas voltarem ao normal e voltar, seguir a vida normalmente, né? Provavelmente esse indicador vai se regularizar. Então, por mais que hoje é bem elevado, seria aí um fator de risco, eu acho que isso seria um risco momentâneo e esse risco não é tão grande porque nós já vimos nos indicadores anteriores que a situação do nível de endividamento da empresa está sob controle, tá? Então hoje o problema não é a dívida e sim a queda no lucro operacional da Cogna. E é isso que nós temos que acompanhar, nós temos que ver como que essa empresa vai reagir. Será que ela vai voltar a dar lucro? Será que ela vai voltar a ser lucrativa ou vai continuar dando prejuízo? É isso que a gente como investidor, tem que estar acompanhando no caso da empresa como a Cogna, ok? Legal, falei para vocês então sobre os níveis de endividamento. Eu acho que, de formas gerais, é um ponto positivo sim para a empresa, principalmente aí em relação aos dois primeiros indicadores, né, liquidez corrente e também dívida líquida por patrimônio líquido, ok? Seguindo então, galera, precisamos analisar a lucratividade, né? Esse é um outro critério que eu estou de olho. No caso aqui, eficiência, né? Que eu vou analisar como que eu traduzo a eficiência da empresa. Eu analiso o ROI, né? Return on Equity, retorno sobre o patrimônio líquido. Quanto maior esse indicador, mais eficiente a empresa é, ok? No caso de Cogna, galera, não sei se vai dar para vocês verem aqui na imagem, mas isso está disponível no relatório lá no nosso grupo do Telegram. Reparem aqui, tá vendo? Ó, ele veio aqui lá de 2011, ele cresceu e tal. Aqui provavelmente foi um efeito muito intenso do FIES, né? O governo liberando dinheiro para a educação e aí a Cogna foi muito beneficiada com os cursos de graduação, pós-graduação, né? Mas a partir daí a empresa ela subiu, estagnou e começou a decair até que agora em 2020 ela teve prejuízo, tá? Então realmente isso traduz para a gente, né, o que está acontecendo com os preços de Cogna. A lucratividade da empresa está caindo, ela passou a dar prejuízo, isso naturalmente foi refletido aí nos preços das ações, tá? É claro que foi aquilo que eu falei para vocês, galera. Eu enxergo, isso vai muito de pessoa para pessoa, tá? De analista para analista. Eu enxergo isso como um cenário passageiro. Se você pensa diferente de mim, não tem problema, vai muito da sua análise, tá? Na minha opinião, isso eu estou enxergando como um cenário passageiro que logo, depois que toda essa situação se restabelecer, esse gráfico do ROI ele vai voltar a fazer uma curva para cima, tá bom? Mas essa é apenas a minha opinião, tá bom? Legal, então eu falei para vocês sobre endividamento, falei para vocês sobre eficiência e lucratividade da empresa. Falei também sobre os negócios da Kroton, como que funcionam e tal, como que a empresa divide as suas receitas. Mas agora vamos falar sobre preço, né, galera? Eu sempre falo para vocês o seguinte, para mim, uma boa tese de investimentos é aquela que une uma boa empresa com um bom preço. Eu sempre busco essas duas características nas minhas análises. Por mais que a empresa possa ter aí um preço excelente, se ela for uma empresa ruim, para mim não faz sentido. E vice-versa, né? Se for uma ótima empresa, só que num preço muito caro,
para mim também não faz sentido, tá? Então eu estou sempre de olho nessas duas coisas, preço e qualidade da empresa. E eu sempre busco a empresa que tem um preço baixo e uma qualidade elevada. Vamos ver se é o caso de Cogna, tá bom? Vamos lá. Vamos falar sobre valuation, né? Quando eu falo de valuation, galera, eu sempre divido, como eu falei para vocês no começo da live, eu divido valuation em duas formas. Eu divido em valuation relativo e valuation absoluto. Valuation relativo eu comparo a empresa em questão com outras empresas do mesmo segmento. A gente também pode traduzir em valuation comparativo, né? E também a segunda opção é o que eu chamo de valuation intrínseco ou valuation absoluto. E essa segunda opção é quando eu olho para dentro da empresa e analiso os fluxos de caixas, né? O que essa empresa pode trazer de grana para a gente ao longo do tempo. E aí trago tudo isso a valor presente e calculo o valor justo. Não vou entrar em detalhes sobre como é feito esses cálculos, tá? Mas só para vocês entenderem, é dessa forma que funciona. Eu faço uma estimativa futura de quanto essa empresa vai dar de lucro e aí calculo um preço justo com base nisso. E é mais ou menos assim que acontece os cálculos de valuation, tá? Vamos falar sobre o valuation relativo então, pessoal. Para isso eu escolhi outras duas empresas para poder fazer a minha comparação. A empresa número 1 é a Ser Educacional, também é uma empresa muito tradicional do setor de educação. E a outra empresa é a Estácio. Então, legal, eu estou comparando Cogna, Ser e Estácio. Tá? Essas três empresas eu estou utilizando para a minha análise comparativa, ok? Vamos lá então, galera. Eu utilizei alguns indicadores, né? Eu sempre analiso indicadores de preço. Nesse caso, eu utilizei o PVP e o PSR, né? Price Sales Ratio. Depois, eu analiso os indicadores de endividamento e, por último, eu analiso os indicadores de eficiência, no caso aqui o ROI. Tá? Então, nesse caso, eu vou analisar nível de preço, endividamento e eficiência de empresa. Olhando esses três indicadores, o que estou chegando aqui numa conclusão? Isso aqui está tudo no relatório, tá? Quem tiver interesse é só fazer o download da sua cópia. Mas a Cogna ficou em segundo lugar, ela perdeu aí para a Ser Educacional, que ficou em primeiro, e a Estácio, que ficou em terceiro lugar, tá? E por que a Cogna ficou em terceiro lugar, galera? Principalmente pelo ROI dela, que está negativo, né? As outras duas não tiveram prejuízo, então elas estão com o ROI positivo, mas no caso de Cogna, como ela teve prejuízo, o ROI acabou prejudicando a nossa análise, que deixou a Cogna em segundo lugar. Mas quando você analisa aí os níveis de preço, a Cogna ficou em primeiro lugar. Ela é a mais barata das três empresas em análise, tá? E os níveis de endividamento, eu não identifiquei aqui grandes problemas, tirando o caso da dívida líquida por EBITDA, que eu já falei para vocês, que é a questão do lucro operacional que caiu muito. Mas os níveis de endividamento, na minha opinião, estão sob controle e aí estão próximos da média do setor. Então, ponto positivo para a Cogna, níveis de preço. A empresa está aparentemente, né, olhando aí o setor como um todo, a Cogna está muito descontada, ela está muito barata em relação aos outros players aí do setor, tá? E o ponto negativo dela é a eficiência dela, né, no caso o retorno sobre o patrimônio líquido, que está negativo porque a empresa deu prejuízo. Então a gente tem que ficar de olho nessas duas coisas. E resumindo todos os indicadores, a Cogna ficou aí em segundo lugar na nossa análise. Primeiro lugar, Ser Educacional. Segundo lugar, a Cogna. E terceiro lugar, a Estácio, né? Faculdades Estácio. Ok? Então esse foi o valuation relativo. Vamos falar agora sobre o valuation absoluto, pessoal. Valuation absoluto eu vou olhar para dentro de Cogna, vou analisar os balanços da empresa e vou fazer uma previsão aí de lucros futuros e trazer tudo isso para valor presente para verificar se faz sentido ou não investir em ações da Cogna. Ok? Vamos lá, galera. Então, de acordo com os cálculos que eu fiz, eu cheguei às seguintes conclusões, né? Hoje, a empresa ela está sendo negociada na bolsa aí próximo de 4,60, 4,70, por aí. E pelos meus cálculos, galera, o preço justo de Cogna hoje seria aí algo próximo de 6,80, 6,80, 7 reais, por aí. É claro que tem uma série de variáveis no meio do caminho, como, por exemplo, tem uma vertente, né, um tipo de análise, algumas pessoas que acreditam que a Cogna pode ser a nova Magazine Luiza. Por que eu estou falando isso, galera? Olha só, presta atenção. Naquela plataforma que eu comentei com vocês lá no começo, que é a Vasta,
Essa empresa, né, essa plataforma que oferece serviços educacionais para outras escolas, como ela está muito relacionada à tecnologia e ela tem um potencial de escala muito grande, é basicamente você cria uma plataforma geral e você consegue oferecer esse serviço para todas as escolas do Brasil. Tá? Claro que isso não vai acontecer, mas ela tem essa possibilidade de aumentar muito o seu market share em diversas escolas do Brasil. Diferente daquela estrutura de escola física, né? A escola física você demanda um investimento muito alto para construir essa escola, contratar mão de obra e tal. Isso é lucrativo? Sim, é lucrativo. Porém, ele tem um potencial de expansão muito menor. Agora, quando a gente analisa para a plataforma digital da Cogna, que eles estão investindo bastante, dependendo de como avançar esse projeto, essa plataforma pode ser vendida para diversas escolas no país, né? Então isso aí pode de fato se transformar numa explosão aí no seu preço, de acordo com como for acompanhada essa plataforma, como for desenvolvido tudo isso. Isso pode trazer um retorno muito maior do que esse que eu estou falando para vocês, tá? Eu estou calculando uma previsão aí, um cenário meio, não vou dizer otimista não, tá galera? Um cenário até que conservador, de acordo com os meus cálculos, tá? Um cenário conservador, eu estou enxergando que o preço justo de Cogna seria algo próximo de R$ 7,00 e hoje estamos vendo aí as ações a R$ 4,50, né? Então já tem um potencial de valorização bem significativo de forma conservadora. Sem contar todo esse potencial que a Vasta pode trazer para a Cogna e multiplicar muito mais, né? Então o que eu penso, né? O que eu estou fazendo com o meu dinheiro, tá, galera? Isso não é uma recomendação de compra. Conforme eu fui estudando mais sobre a empresa, eu fui gostando do caso, fui percebendo que a empresa ela realmente estava bem barata e comecei a comprar ação. Hoje, por exemplo, eu comprei 200 ações de Cogna e amanhã eu já vendi uma parte da minha reserva de oportunidade para comprar aí mais algumas ações de Cogna. Então, na minha opinião, eu acho que realmente é um potencial interessante para incluir na carteira. É claro que isso vem com um risco, né? O risco, como vocês sabem, são as escolas fechadas, né? É até interessante, toda vez que eu retorno do trabalho, eu passo em frente uma faculdade a Anhanguera que tem aqui na minha cidade. E eu sempre, todos os dias eu passo em frente a ela, né? E ela está fechada já há muitos meses. Então é até curioso, né? Eu estou pegando parte do meu dinheiro, estou investindo em uma empresa que estão aí com as suas faculdades fechadas, mas mesmo assim eu estou apostando na empresa e eu espero que logo logo isso volte tudo ao normal e a empresa volte a gerar receita como ela gerava no passado, tá? Então essa é a minha visão, na minha opinião. Preço atual R$ 4,60, R$ 4,70. Preço justo próximo de R$ 7,00. E preço de entrada, né, que eu chamo de preço teto, que é o preço com margem de segurança, até R$ 5,50, tá? Começou a passar disso, a nossa margem de segurança já começa a reduzir muito. Então essa, galera, volto a falar, essa é apenas a minha visão, tá? Não é uma recomendação de compra, é o que eu acredito que eu estou fazendo na prática, inclusive que é o que eu fiz hoje com o meu dinheiro, comprando ações de Cogna. Essa é a minha opinião. Espero que vocês analisem aí com calma essa empresa. Espero também que essas informações que eu passei para vocês tenham ajudado aí, pelo menos, a dar um norte sobre quem é a Cogna, da onde vem o dinheiro da Cogna e os potenciais aí de crescimento ou não dessa empresa, para te ajudar a tomar uma decisão aí mais assertiva e mais consciente com relação ao seu dinheiro. Beleza, galera? Essa foi a nossa live Empresas da Bolsa. Espero aí que vocês tenham gostado do conteúdo. Na semana que vem tem mais uma empresa que logo logo eu vou divulgar aqui para vocês. Espero que vocês estejam gostando, né? Essa live ela vai ficar salva no nosso IGTV. Então quem de repente entrou aí mais para o final e quer saber um pouco mais sobre a empresa e conhecer mais algumas informações que eu falei ao longo da live, fiquem aí à disposição. Vai estar à disposição esse conteúdo para vocês. Ok? Então vejo vocês na próxima semana. Uma excelente final aí de quarta-feira. Boa noite e até mais. Tchau, tchau, galera!